Fala galera, beleza? Inscreva-se no canal, acione o sininho e ajuda o canal a crescer. Dia 31 de julho, último dia do mês, e agora faltando 8 dias para o confronto entre Botafogo e Santa Cruz pela 16ª rodada. Jogão de bola, saiu aí também os preços dos ingressos, né? O mais caro vai ser para os visitantes, é R$ 50 parece a meia, R$ 100 a inteira, e já tá esgotado porque o Botafogo entregou, acho que a carga de visitante ao próprio clube do Santa Cruz, né? Fazer lá a venda lá em Recife, beleza, galera? E não sabe aí o número, mas talvez seja 24 mil ingressos, né? Porque tá saindo a imprensa que vai ser 2.400 ingressos para a torcida do Santa Cruz. Então, a capacidade aí foi aumentada para 24 mil. Acho que esse ano não tinha lá na final do Paraibano. A carga não tinha sido 24 mil, mas agora parece que o Ministério Público aceitou aí 24 mil, então tá se prometendo o jogão, né, galera? E um dos responsáveis pela grande campanha remontada, né, do Botafogo é justamente Marcelo Fernandes, que começou muito mal, até nós aqui do canal pedimos a cabeça do homem quando ele ficou 4 jogos de derrota, né? Era 5 jogos sem vencer, né? Porque ele estreou contra o Fluminense. Mais do que isso, eliminação na Copa do Nordeste, empatando, quase perdeu, né? Empatando com o time sub-16 do Fluminense, lá do Piauí, né, galera? Não é nem o Fluminense de Feira de Santana, o Fluminense do Piauí, e tá em crescimento. O Fluminense do Piauí até jogou a Série D, não vingou, né? E quase que humilhava o Botafogo aqui no Almeidão, porque veio jogar com sub-16. O sujeito que fez o gol tinha 16 anos, né? Já esqueci o nome dele, mas ele bailou aqui em João Pessoa. Muitas invenções, né? Marcelo Fernandes, por exemplo, o Thalisson de lateral nesse jogo. O Tota, que tem um chute bom de fora da área, só foi entrar aos 80 minutos do segundo tempo. Verdadeiro desastre essa partida. Depois dessa partida, 4 derrotas consecutivas. E tá aí, ó. Felipe Félix lembra a profecia de Marcelo Fernandes após início com 4 derrotas no Botafogo. Após início tumultuado, com 4 derrotas consecutivas, o treinador ostenta 7 jogos de invencibilidade na Série C do Campeonato Brasileiro. Em entrevista ao podcast 1931 da TV Belo, o proprietário da SAF do Botafogo, Felipe Félix, falou da fase difícil enfrentada pela equipe na temporada, quando o time teve uma sequência de 6 derrotas consecutivas, 4 delas no comando de Marcelo Fernandes. O técnico, que foi muito cobrado pela torcida e imprensa, teve seu nome bancado no cargo e agora está colhendo os frutos do trabalho, com a equipe na 3ª colocação da Série C do Campeonato Brasileiro. Segundo Félix, logo quando chegou ao Botafogo, Fernandes fez uma avaliação cirúrgica do elenco e pediu paciência do gestor, afirmando que o trabalho só daria resultado em seu 5º jogo, já que o elenco apresentava sérios problemas no aspecto físico. E a profecia do treinador foi concretizada em sua 5ª partida contra o Maringá. A primeira vitória aconteceu e o time embalou em uma sequência de 7 jogos sem vencer. A questão não foi só problema físico, né, doutor Marcelo Fernandes? O problema foi suas invenções quando chegou. E aqui tá falando que o senhor fez uma avaliação cirúrgica do elenco. Não fez, né, meu filho? Não fez, porque quando você chegou, você botou Thalisson de lateral direito, tendo vários laterais, tendo Lucas Senna, tendo o próprio Diogo Matheus, que agora é o titular. Você que inventou um monte de besteira e pagou lá nos 4 jogos, né? Claro que também teve a questão física, que melhorou muito, mas só não foi isso, né, galera? Só não foi isso. De todos os técnicos que passaram por aqui, ele é o cara com mais leitura do elenco. Assim que chegou, ele disse: os caras são muito mal fisicamente. Você só vai ver esse time jogar alguma coisa contra o Maringá. Essa história é inacreditável. Ele chegou aqui, foi assistir a eliminação da Copa do Nordeste contra o Fluminense e o time já não estava bem naquela época. Fomos fazer o jogo contra o Paysandu e perguntei: professor, como a gente vai melhorar esse time? Ele me respondeu que só teria uma evolução contra o Maringá 4 ou 5 jogos depois. Eles não estão bem das pernas. Você vai ter que me aguentar até o Maringá. Isso aí realmente ele foi cirúrgico aí, né? E foi realmente isso. O grupo demorou 1 mês e meio para ficar bem e ganhou do Maringá. Felipe Feca está entusiasmado com o momento do Alvinegro da Estrela Vermelha e muito esperançoso que esse será o ano do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Eu também estou, viu? Eu também estou como nunca estive, mesmo quando a gente fez aquela campanha em 2024, a gente foi líder, não
chegou tão esperançoso como agora. E olha que a gente quase brigava contra o Z2, né? Z2, a gente ficou... Se fosse com 4 rebaixados, a gente estaria no Z4. Uma rodada lá, que a gente quase beirou. Foi contra o Maringá mesmo, né? Contra o Maringá, se a gente tivesse perdido aquela partida, a gente tinha entrado no Z2, né? A vitória contra o Maringá foi que nos fez afastar do Z2 para chegar ao objetivo, que é o maior sonho do torcedor do Belo. O gestor conta com o trabalho de Marcelo Fernandes e a força do elenco. O Marcelo hoje é um cara muito apaixonado pelo Botafogo e está sonhando com o acesso. Ele fala mais em acesso do que eu. A gente, graças a Deus, acertou com o treinador. Estou muito feliz com o Marcelo Fernandes. Terceiro colocado da Série C com 25 pontos. O Botafogo agora se prepara para encarar o Santa Cruz, duelo de duas equipes que estão no G8. A partida será realizada em 8 de agosto, 5 horas da tarde, no estádio Almidão, em João Pessoa. Jogo válido pela 16ª rodada. Um acerto muito bom do Felipe Félix, que realmente bancou o homem, né? Acho que ele bancou justamente porque teve essa conversa, essa profecia, entre aspas, né? Profecia do Marcelo Fernandes, que disse que o time só jogaria contra o Maringá. Então, o próprio Felipe Félix esperou até o Maringá. Se ele tivesse perdido contra o Maringá, era fumo, né? Tinha sido demitido, mas o homem conseguiu vencer realmente o Maringá. O time apresentou realmente um melhor futebol contra o Maringá. O jogo que o Botafogo saiu vencendo com aquele gol de Cucabol logo no começo de Nenê, não foi? Foi esse jogo ou foi contra o Volta Redonda que o Botafogo saiu? Acho que foi esse jogo que o Volta Redonda, o Botafogo perdeu muito gol. Foi contra o Maringá que o Botafogo fez um gol até de Cucabol, o Eric, ou seja, o homem tava predestinado, né? Até gol de Cucabol, primeiro depois de muitos anos, latereio, né, que se chama hoje o Cucabol, latereio. Eric lançou na área, Dourado tentou cabecear, a bola sobrou para Nenê ali na marca do pênalti, botar para dentro, fazendo 1-0 contra o Maringá. Ou seja, o homem estava predestinado realmente a ter essa remontada. E será que esse homem vai conseguir o bicampeonato da Série C? Porque o ano passado ele foi campeão com a Ponte Preta, né? Mas também o Botafogo precisa se reforçar, porque o próprio Santa Cruz aí anunciou, parece, tá para anunciar um jogador do América, né? Um grande destaque lá do América de Natal, da Série D, um Aruan, um negócio assim, o meio de campo aí. Então o Botafogo tem que ficar ligado, senão vai ficar para trás e no confronto do mata-mata tem que ter jogador decisivo, né? Precisa aí se reforçar, principalmente na lateral esquerda, que hoje só tem PK. PK às vezes não aguenta o jogo, né? Não aguenta o jogo, como foi no último jogo, por exemplo. Foi substituído, entrou Bu Misericórdia. A gente só não sofreu empate porque o Luiz Daniel mais uma vez se garantiu 3 pontos para o Botafogo, né, galera? Mas a gente não pode ficar contando com a sorte, tendo jogadores como o Bu, como o Gustavo do Serra Branca, como o próprio Eric, mas agora a gente tem um lateral direito aí, reserva, Léo Pereira, né? E tem um titular, Diego Matheus, que pode aí brigar pela titularidade. Diego Matheus no último jogo não jogou bem, mas estava vindo bem. Eu torci aí com a volta de Ian Souto também, né? Ian Souto na defesa, a defesa volta a ser fundamental aí nas campanhas do Botafogo. O Botafogo não tinha levado gol com o Ian Souto, era 4 jogos sem levar gol, levou agora no 5º. Então, torcer aí para que Ian Souto volte e o Botafogo se segure contra o Santa Cruz e saia vencendo essa partida, beleza, Magno? Mas deixa a opinião de vocês. O que é que vocês acham sobre isso tudo? Fiquem com Deus. Fui.